Pronto, agora eu vou voltar. Desculpem. Então, acalma-te, palavras de vida eterna, lição 33. A Deus tudo é possível, Jesus, Mateus 19, 26. Acalma-te, seja qual for a perturbação reinante. Acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. Então, que durante qualquer momento de nossa perturbação, vamos respirar, vamos nos concentrar para a gente manter a calma, que aí sim a gente consegue resolver as coisas. Acalma-te. A terra que te sustenta o lar é uma faixa de forças tranquilas. O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso, da árvore generosa. Então, se a gente pega a natureza como um exemplo, as coisas têm o seu tempo. A semente vai germinando, vai crescendo, e é assim as coisas que acontecem na nossa vida. Só que a gente é muito ansioso e a gente quer as coisas para ontem. Acalma-te. Cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhes atendamos a obra divina, em nosso próprio favor. Acalma-te. Se te exasperas, não lhes assimilas o plano. Se te afeiçoas à gritaria, não lhe percebes a voz. Isso, em muitas vezes, a gente, numa discussão, a gente não consegue nem ouvir o que a gente está falando. E isso é um exercício muito importante, a gente ouvir o que a gente fala e como a gente fala. Acalma-te. Conserva-te, pois, confiante. Embora a preço de sacrifício, de certo encontrarás ainda hoje corações envenenados que te destilam irritação e desgosto, medo e fé. Não vamos aceitar essas vibrações das pessoas que a gente encontra que estão nesse plano, nesse jeito aí, irritadas, com desgostos, com medo e com fé. Acalma-te, ainda mesmo que te firam e apedrejem. Aquieta-te e abençoa-os com a tua paz. Os desesperados tornarão a harmonia. Os doentes voltarão à saúde. Os loucos serão curados. Os ingratos despertarão. Tudo a seu tempo. Acalma-te. É a lei do Senhor que a luz domine a treva. Sem ruído, sem violência. Recorda-te que toda dor, como toda nuvem, forma-se, ensombra-se e passa. Tudo, o bem, ele prevalece sempre. O mal é passageiro, o bem é definitivo. Acalma-te. Se outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoam, acalma-te e espera. Não ouvides a palavra do Mestre, quando nos afirmou que a Deus tudo é possível, e garantindo o teu próprio descanso, refugia-te em Deus. Acalma-te. É isso que Jesus quer que a gente faça, para a gente conseguir realmente resolver todas as nossas aflições. É através da calma, da serenidade, da prece, que a gente vai conseguir se harmonizar e seguir em frente com tranquilidade, com discernimento, com resignação, com tolerância às nossas dificuldades. Alguém gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Pode abrir o microfone aí, pode colocar. Não? Então vamos seguir. Então, agora eu vou fazer o compartilhamento da aula da Maria Helena. Maria Helena, a aula sumiu. Ai, eu não acredito, Lu. É um minuto que ela sumiu. Acalma-te. Olha um exemplo. Acalma-te. Eu vou buscar a aula, que ela está salva. Só um minutinho. É a do 9/9. Então, ela estava aqui, mas ela sumiu quando eu fui interromper. Hoje
Não Hoje o tem tema foi problema. para Vamos certinho. acalmar, que é o exercício da aula de É. hoje. Vamos lá, gente. Espera só um minuto. Eu vou sair aqui Hoje a aula está certinha. Tá A palavra certinho. A é harmonização certa. já estamos preparando aqui para... Ai, meu Deus, mas tudo bem. Ela está aqui no meu drive, que eu mandei para você. Peraí, que agora eu tenho que entrar no meu drive. Só um minuto. Isso. Você mandou por e-mail, né? É. É aquilo que eu abri, que fechou. Que você abriu no Que eu seu abri. drive. Jesus amado. Carregando a aula, ela já está abrindo. Bom, agora deixa eu abrir aqui no Zoom. Deixa eu fazer o compartilhamento da tela. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ah, tomara. Não, ela... Ah, tá aqui. Pronto. Estão vendo? Sim. Ai, que bom. Então, Só um pouquinho, Lu. tá. Maria Helena, Aí, quando você começar, aí você me avisa, que aí eu vou mudando aqui a tela. Tá bom. Eu estou tentando abrir aqui no computador pelo menos o PowerPoint, né? Para mim ir Sim. falando e você vai virando a tela aí para eles. Tá. Não tá vendo? Deu tudo certo já. Calma aí. Pronto, abri. Ai, pronto, consegui. Deixa eu fazer a apresentação aqui. Então vamos lá. Olha aqui que Jesus está nos dizendo, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Está em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Nós vamos falar sobre bem-aventurados os aflitos. E continuando com mais uma mensagem de Jesus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Está em Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. De Allan Kardec. Os nossos temas dentro de Bem-aventurados aflitos. Nós vamos falar sobre justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, motivos de resignação, sofrer e se resignar, hein, gente? Retorno à vida corporal e esquecimento do passado. Vamos começar com uma historinha de Chico Xavier. Isso também passará. O médium mineiro Francisco Cândido Xavier contou que num de seus dias de amargura solicitou ao benfeitor espiritual que levasse o seu pedido de socorro a Maria de Nazaré, para que ela o consolasse, já que seus problemas eram graves. Após alguns dias, o benfeitor retornou, dizendo-se portador de um recado da mãe de Jesus. Chico imediatamente pegou papel e lápis e colocou-se na posição de anotar. Pode falar, tomarei nota de cada palavra. Emmanuel, benfeitor atencioso, lhe falou. Anote aí, Chico. Maria me pediu para que trouxesse o seguinte recado. Isso também passará, ponto final. Chico tomou nota rapidamente e perguntou ao benfeitor, só isso? E ele respondeu, Chico, a Mãe Santíssima pediu para lhe dizer que isso também passará.
Então, o que Chico está dizendo aí, né? Que tudo passa, né? Quando a gente está em dificuldades, a gente se esquece, né, de elevar nossos pensamentos, pedir a Deus que nos auxilie, né? A gente sempre acha que estamos abandonados e que essa ajuda nunca virá, né? Mas olha o que a nossa mãe, né? Nossa mãe amorosa está nos dizendo. Tudo passa, né? As aflições passam, nossos momentos de felicidades também vão passar. Então, é só ter fé, confiar, tá? E o que significa aflição? Aflição é agonia, atribulação, angústia, sofrimento, tristeza, mágoa, pesar, dor, preocupação ou desassossego, por alguma causa ou coisa em que vá afetar a nossa vida, direta ou indiretamente. Continuando. É ainda a sensação de que algo não está certo ou de que alguma coisa errada ou traumática possa acontecer. Isso está lá no dicionário Aurélio, na Wikipédia, enciclopédia virtual. E na visão espírita, né? O que significa as nossas aflições? São oportunidades de reajuste perante a lei de Deus. Portanto, é necessário compreendê-las e aceitá-las como lições valiosas. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, diz assim: quando Jesus declarou, bem-aventurados os aflitos, ele não estava exaltando as aflições, mas sim as pessoas que sabem sofrer sem revolta, sem lamentações inúteis, sem culpar outros ou situações pelos seus males. Então, nós vamos começar falando da justiça dessas nossas aflições. Deus nos criou simples e ignorantes, fadados à angelitude. Ele não criou o mal. A gente já viu nas aulas anteriores que Deus é soberanamente bom, justo e perfeito, que tudo que é contrário a Deus é ruim. Logo, o mal é uma criação dos seres humanos, que por possuírem o livre-arbítrio, podem ou não se inclinarem às más tendências. E a chave para o nosso adiantamento espiritual é colocar em prática o Evangelho. E sempre ter o Mestre Jesus como modelo e guia. Quando a gente falou sobre os ensinamentos, né, de Jesus, né, as leis de Deus, isso ficou bem claro que é dessa forma que a gente tem que seguir. Se a gente seguir com os seus ensinamentos e trazendo ele para a nossa vida como modelo e guia, a gente vai conseguir. Continuando, se Deus é soberanamente bom e justo, ele não pode agir por capricho e nem por parcialidade. Deus é igual para todo mundo, ele é imparcial. E as vicissitudes da vida, vicissitudes são as dificuldades, portanto, devem ter uma causa. E porque Deus é justo, essa causa deve ser justa também. Segundo o Evangelho, lá no capítulo 5, item 3. Né? Tudo tem uma razão de ser. A gente fala, nada é por acaso. Disso, cada um deve compenetrar-se, compreender que Deus encaminhou os homens na direção dessa causa pelos ensinamentos de Jesus. Hoje, por julgá-los bastante amadurecidos, será que nós já estamos bastante amadurecidos? Nossa. Para compreender a causa dessas Eu acho que dificuldades da vida? não. Eles vêm revelar por inteiro através do Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. Tudo
que a gente passa, todas as nossas aflições, as causas, tudo, se a gente seguir os ensinamentos de Jesus que consta no Evangelho, a gente consegue compreender todas essas nossas dificuldades, né? Então, quando ele fala aqui, né, hoje, por julgá-los bastante amadurecidos, né, será que estamos mesmo para compreender tudo isso que a gente passa? Eu não. Eu não. Então, são coisas para a gente refletir. Eu não. E Gente, Jesus desliga o nunca, som, por favor. Pode ir, Maria Helena. Jesus não disse em nenhum momento que esteve aqui conosco ou nos diz hoje, sejam felizes durante o sofrimento, porque ele não trouxe a lei da dor, e não existe essa lei da dor. Existe sim a lei do amor, que é o que ele nos trouxe. Alguma dúvida, gente? Quer fazer algum comentário até aqui? Tranquilo por enquanto. Tranquilo? Ô, Então, Luzia, Por vamos... ô, Maria enquanto, ai Helena, meu Deus. Fala, Neuza. ô, Maria Oi. Helena, como é que o Espiritismo vê a parte do tratamento psicológico, da psicanálise? Porque, às vezes, os sofrimentos são problemas que são solúveis, não são só espirituais, Sim. né? São problemas sei lá, que a pessoa tem, e se ela se tratar, ela fica boa. Isso. Então, Neuza, a psicologia, ela faz parte da filosofia dentro da doutrina espírita. Ela faz parte do estudo. A mentora de Divaldo Franco, que é Joana de Ângeles, ela tem, Divaldo psicografou livros e livros que trata desse tema psicológico. Então, ele é tratado como uma causa solúvel. Tem a parte espiritual, mas tem essa parte mais da personalidade da pessoa. Então, são tratados em conjunto, tá? Então, o Espiritismo vê dessa forma. Como é que eu posso falar? Divaldo, junto com Joana de Ângeles, traz muito esse tema da psicologia, porque eles conseguem, o Espiritismo consegue identificar isso. É psicológico, tem alguma coisa da espiritualidade que pode estar auxiliando? Sim. Então, eles trabalham junto. Então, o Espiritismo considera essa parte da psicologia extremamente importante para ser tratada também. Não sei se ficou claro para você. Ficou sim. E é bem gratificante saber disso. Isso. A Joana de Ângeles, inclusive, eu por ser psicóloga, quando eu vi isso, eu fiquei assim encantada com ela. Ela, numa das encarnações dela, ela estudou a psicologia durante 50 anos. Então, eles têm muito estudo sobre a psicologia, né? Tem um livro muito interessante, que eu, inclusive, quando fazia o atendimento lá no Manuel Bento, como psicóloga também, refletindo a alma, que eles tratam de todas essas questões psicológicas dentro da visão espírita. É muito bom. Tá? Então, a doutrina tem essa preocupação em trabalhar a psicologia e tem esse olhar também para a psicologia, tá bom? É muito bom saber que você é psicóloga, é muito bom saber que lá no Centro Espírita trata disso. Trata sim. E se você puder mandar para mim depois no Zap o nome do livro, para eu ler, se você achar que Tá. vai parecer interessante. Ele é bem profundo, tá? São estudos dentro da doutrina, com uma visão psicológica, é bem profundo, tá bom? Mas eu, de qualquer forma, passo para você o nome, aí você vê. Tá legal? Tá bom. Obrigada, então, tá. viu? Nada. Mais alguém? Não? Podemos continuar, Lu? Então, vamos lá. Causas das aflições, né? Por que sofremos?
O sofrimento, a dor, são fruto das nossas imperfeições, consequência das escolhas equivocadas que fazemos, né, durante a nossa trajetória evolutiva. E Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, Ele nos dá o livre-arbítrio. Se sofremos, é porque nós mesmos escolhemos sofrer. No Evangelho, Allan Kardec nos diz que são de duas espécies essas dificuldades, né, vicissitudes da vida. Umas têm sua causa na vida atual, presente, o hoje, e outras fora dessa vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequências natural do caráter e do proceder dos que o suportam. É assim, como é que nós suportamos essas dificuldades? Nos revoltamos, reclamamos, ficamos na lamentação, desanimamos, não fazemos nada, só sofremos, né? Então, isso que Kardec está nos dizendo aí, de como procedemos, né? Como suportamos essas aflições. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, seu orgulho, de sua ambição? Quantos se prejudicam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos, né? Somos apegados à matéria, queremos sempre ter coisas, né? E aí nos orgulhamos dessas nossas atitudes. E isso são imprevidências nossas, né? Isso nos prejudica, porque nós não perseveramos em buscar coisas melhores, né? Só queremos ter coisas que fazem parte do nosso dia a dia, sim, fazem, mas como é que usamos isso, né? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. Nos unimos ao outro por interesses materiais, deixamos nossos sentimentos de lado. Quantas dissensões, divergências de opiniões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade, né? Somos muito melindrosos, né? A gente, às vezes, fica brigando por coisas que não vai levar a nada. E aí ficamos magoados, desesperados, né? Quantas doenças e enfermidades decorrem por causa dessas nossas intemperanças, dos nossos excessos de todos os gêneros, né? Principalmente para quem é voltado a vícios, fumo, droga, né? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhe combateram desde o princípio as más tendências, né? Às vezes esses pais, por fraqueza ou indiferença, né, não corrigem esses filhos, né? E aí o que eles estão fazendo? Estão plantando, né, a ambição, o orgulho, né, nesses filhos. E mais tarde colhem o que plantaram, né? São filhos, às vezes, mal educados, ingratos, e aí os pais ficam se questionando, né? Por que isso? Né? E aí, é um momento quando a gente está passando por isso, a gente respirar, quando a gente deitar, né? Aquela história, colocar nossa cabeça no travesseiro e começar a interrogar nossa consciência, né? O que está acontecendo, né? Por que eu estou sofrendo, né? Todas essas dificuldades, né? Por que meu coração está tão ferido, né? Por que a vida me decepciona tanto, né? E é nesse momento que a gente tem que se reexaminar, buscar qual é a origem desses males que estão nos afligindo, né? O que aconteceu? Qual é o passo que eu dei, né? Verificar, porque daí mais tarde a gente não pode dizer, ai meu Deus, se eu tivesse tomado tal atitude frente a essa determinada situação, eu não estaria passando por isso, né? Então, a gente refletir, buscar na nossa consciência, né? Quais são esses passos que eu dei, né?
E a quem então eu tenho que atribuir essas aflições, se não a mim mesma? Porque eu mesma criei isso para mim. Eu busquei isso, eu construí isso. E eu só consigo evitar essas situações quando eu trabalho para me melhorar, principalmente moralmente e intelectualmente. E aí, se eu consigo ter esse aprimoramento moral e intelectual, o meu futuro será muito bom. Não vai ser uma coisa que vai me atordoar, né? E esse futuro vai ser a consequência desses atos. Se eu me melhorar, o meu futuro será melhor. Dúvida, gente, sobre essas nossas aflições atuais? Alguma coisa? Nada. Ainda Nada? não. Então tá bom. Então vamos continuar. Então, causas anteriores das aflições, né? Olha o que Jesus está dizendo aqui para gente. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Está em João, capítulo 16, versículo 33. Ele nunca desanimou, nunca desistiu de nós e venceu. Então, ele acredita que nós também poderemos vencer. É isso que ele está dizendo. Se há males nessa vida atual, causa é o próprio homem, há outros também que parecem atingi-lo como por uma fatalidade, né? Coisas que a gente não consegue prever. Né? Quando você vê, fala assim, nossa, por que isso aconteceu? Né? E sempre nos causa estranheza, né? Coisas estranhas. Como perda de entes queridos, né? A gente, para nós, dependendo da situação, é uma fatalidade, né? A gente não prevê isso, né? Acidentes, os reveses da fortuna, né? Hoje eu tenho tanto, amanhã não tenho mais nada. Por quê? Os flagelos naturais, os tsunamis, maremotos, vendavais, tornados, enfermidades de nascença. Nossa, por que nasceu doente? Crianças que desencarnam em tenra idade, né? Nossa, um anjinho que já se foi. Cadê Deus nesse momento, né? Cadê a misericórdia, a bondade divina, né? Então vamos ver isso. Sabendo-se que todo efeito tem antes de si a sua causa geradora, e se a causa de tais misérias não se encontra na vida atual, ela estará numa existência anterior a essa vida, né? Numa encarnação anterior, né? Como que foi essa minha vida anterior, né? O Kardec fala, né, que essas misérias são efeitos, né? E todo efeito tem uma causa, né? Então, anteriormente também eu vivi de uma forma que trouxe essas causas e que me afligem dessa forma, né? Deixa eu virar aqui o meu. O homem nem sempre será alcançado pela justiça divina, ou por ela buscado na sua existência presente. Porém, não escapará das consequências das suas faltas. Podem observar que tudo, né, tem um porquê, nada é por acaso e as consequências virão. A prosperidade do mal é apenas momentânea, e se ele não expiar os seus erros agora, virá a expiá-los futuramente, né? Então, uma coisa que a gente tem que ter em mente, nada é eterno, né? Lembra quando a gente falou do Chico lá, né? A mensagem do Chico, né? Passa, tudo passa,
né? Então, mesmo esse mal, essa prosperidade do mal é momentâneo, né? Mas sempre a gente vai expiar esses erros, né? O infortúnio, que à primeira vista parece não ser merecido, tem a sua razão de ser. Aquele que hoje sofre pode sempre dizer: perdoe-me, Senhor, porque pequei, né? Então, quando a gente pede o perdão, né, não me lembro agora quem que falou, né, do perdão, né? Tudo pode ser melhorado, né? Tudo pode ser buscado e Deus nos perdoa, né? Lu, sumiu aqui Oi. do celular. Eu acho que meu sinal tá ruim, sumiu do celular. Espera só um pouquinho, gente. Tá. Desculpa. Pronto, consegui voltar. Pronto. Nossa, hoje está difícil, hein? Acalma-te. Harmonia. Ai, meu Deus. Calma-te que dá certo. Então Estamos vamos lá. indo. Tá bom. Tá. O homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez os outros sofrerem, né? Justiça distributiva é igual para todo mundo. Se ele foi duro e desumano em algum momento da sua vida, ele poderá receber, receber dureza e receber a desumanidade também. Se ele for orgulhoso, ele poderá nascer em condição humilhante. É assim, eu fui duro com você, em outro momento você pode ser duro comigo também. Se eu fui avaro, egoísta, se fiz mal uso da minha fortuna, amanhã eu não vou ter mais nada, né? E se eu fui mau filho, os meus filhos hoje podem também ser mal para comigo, ser ingrato, né, comigo, não ter respeito. Ô, Maria Helena, só deixa eu fazer uma observação. Essas situações que você colocou aqui no slide, né? Isso tudo está como causas anteriores, mas elas Interiores. anteriores, né? Mas elas Isso, também são causas atuais, dependendo da minha atitude do dia a dia. Então, se isso, eu humilho alguém que está hoje numa situação inferior, o meu chefe que está superior a mim, ele também vai poder me humilhar. Então, a gente isso. tem que prestar atenção nas nossas atitudes para a gente não sofrer no futuro, mas não sofrer nessa vida presente também, tendo consciência das nossas atitudes no dia a dia. Lembra da história que você contou a aula passada, né? Da Dona Maria, que era orgulhosa, que tinha Isso, toda aquela soberba? Quando é, ela reencarnou, ela teve isso numa vida anterior. E quando ela veio para uma vida atual, ela passou pela mesma situação, já de uma forma assim, não tão soberba, nem tão orgulhosa, né? Não rica, né? é. Né? Tá. Então vamos lá. E nem todo sofrimento, porém, indica necessariamente uma determinada falta, que é isso que a Lu acabou de dizer. Alguns deles são simples provas, buscada pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar a sua evolução. Continuando com a história da Dona Maria, né? Ela foi amparada quando desencarnou, tudo, e mesmo com aqueles tipos de atitudes, ela, com esse amparo, ela conseguiu evoluir lá na espiritualidade e aí ela buscou retornar da forma com que era a Matilde, né, para concluir a sua depuração e evoluir um pouco mais, né? Então, uma prova que ela buscou, né, para se melhorar espiritualmente. A expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação de erros do passado. Sofrimento, portanto, é apenas um pequeno ponto no infinito da nossa vida, né? Mas a gente transforma numa coisa enorme, né? Gente, não somos vítimas, né? Lembra no início a gente começou a falar, né?
nós, na nossa imperfeição, nós é que criamos todas essas aflições, todo esse sofrimento para nós. E nós estamos em processo de reeducação e de evolução. E essas aflições, se a gente conseguir olhar para elas e entender, compreender que são oportunidades de reajuste perante a lei de Deus, isso já vai ser assim perfeito para nós e nós vamos conseguir vencer esse obstáculo. Esses obstáculos, né? Dúvidas, gente? Não? Não? Não, tá tranquilo. Tranquilo? Então vamos lá. Continuar. Nós vamos falar agora porque motivos para a gente se resignar, né? Sofremos tanto e ainda temos que nos resignar com essas situações. Jesus fala: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, né? Ele está sempre nos consolando, né? Está sempre nos auxiliando. Nós é que esquecemos disso. Deveis considerar-vos felizes por sofrer. Nossa, gente, ser feliz por sofrer, né? Parece estranho ouvir isso, né? Mas porque as vossas dores nesse mundo são as dívidas das vossas faltas passadas. E essas dores, suportadas pacientemente sobre a terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. É isso que ele está nos dizendo, né? Se a gente conseguir passar por tudo isso com paciência, resignação, com compreensão, né? A gente vai poupar séculos de sofrimento, né? Lembra a aula passada, né, que a Lu falou sobre reencarnação, né? Quantas reencarnações, né, a gente tem, né? E já pensou se reencarnar com sofrimento, sofrimento, sofrimento e sem nos resignarmos, sem termos essa compreensão, né, do porquê tudo isso, né? A nossa vida futura vai demorar para chegar, né? E eu acho que a partir do momento que a gente consegue entender que não somos vítimas por causa do Isso, sofrimento, aí eu acho que é isso que Jesus quis dizer com felizes por sofrer. Então, ou isso, seja, se eu tenho sofrimento, mas eu não me considero vítima, então eu estou tendo a resignação para o sofrimento. Agora, se eu me considero vítima e eu falo, que Deus não está olhando por mim, então eu não estou aproveitando aquele sofrimento. Então eu vou ter que, isso. em outra encarnação, passar por aquele sofrimento resignada, né? Não é conformada. O conformismo é uma coisa, a Uma resignação é coisa, a outra. ação é outra. É a aceitação, né? Aceitar e Exatamente. compreender. Aceitar Isso. e compreender, né? Sempre isso, aceitar e compreender, buscar as respostas, né? Lembra quando a gente falou, veja os passos que você está dando na sua vida, né? E aí você vai conseguir encontrar, né, as razões e aí vai começar a ter a compreensão e o entendimento disso, né? E paciência, gente, paciência. Né? E é esse o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Eles são felizes porque pagam suas dívidas e porque, após a quitação, estarão livres. Né? Como eu consigo pagar, né? Quitar essas minhas dívidas? Né? Com muito trabalho, né? Que olhar para a vida como um presente divino, né? Que é uma oportunidade mesmo para a gente melhorar. Mas tem sempre um mais, né? Se a gente se quitando inteiramente de um lado e a gente se endivida do outro, a nossa libertação jamais vai acontecer, né? Então a gente tem que quitar essa nossa dívida por inteiro e vigiar, sempre para não arrumar mais uma outra dívida, né? Porque essa é a nossa libertação, a nossa felicidade. E continua dizendo, tudo isso está no Evangelho, viu, gente? Ora, cada nova falta aumentará a dívida, pois não existe uma única falta qualquer que seja
que traga consigo a própria punição necessária e inevitável. A gente já falou, tudo tem uma consequência. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será na outra vida. Então, as nossas consequências sempre virão, hoje ou amanhã. O homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. A gente já começou a falar, como que eu olho para a minha vida? Né? Que olhar que eu tenho para essa minha vida? E a certeza de um futuro próximo e mais feliz o sustenta e o encoraja. Em vez de lamentar-se, ele agradece aos céus as dores que o fazem avançar. Né? É assim, se eu consigo passar por todas essas situações com resignação, paciência, serenidade, né? Ter calma, o acalma-te, né? Começar a abrandar meus sentimentos de orgulho, de egoísmo, de inveja, né? Quando eu consigo fazer isso, eu vou estar trazendo uma saúde para mim, enquanto pessoa, enquanto físico e principalmente para o meu espírito, para a minha alma, né? E o resultado da maneira espiritual de encarar a vida é a diminuição da importância das coisas mundanas, a moderação dos desejos humanos, né? Diminuir, prestar atenção se eu sou muito orgulhoso, se eu tenho muita inveja, né? Os desejos do ter coisas, né? E isso é que vai me auxiliar, vai me ajudar a olhar para essa outra vida, né? Que é a vida espiritual. E assim vou adquirir uma calma e uma resignação que são tão úteis, como a gente já falou, né? A saúde do corpo e da alma. Perguntas, gente? Maria Maria Helena, que estão Helena. muito resignados, Maria Helena. Não, tão calmos. Maria Helena. E acho que o acalma-te acalmou eles. Eu estou começando a me acalmar Maria Helena. agora. Oi. Maria Helena. Oi, Neuza. A Neuza. Uhum. É o seguinte, eu acho até perigoso falar um pouco desta maneira. Eu devo estar entendendo tudo errado. Como Porque assim? porque eu acho que existem pessoas que estão num relacionamento abusivo. Acho que tem gente que está sofrendo abusos morais. Eu acho que existe tanta violência contra as pessoas, na medida em que eu acredito que a resignação está me salvando, eu não reajo contra isso. E eu acho que isso é um equívoco falar uma coisa dessa, sabia? Eu não devo estar entendendo bem. Se você puder me explicar de que maneira que eu separo aquilo que eu devo reagir, buscar tratamento, ou buscar sair daquela situação que é abusiva, ou o que é, de fato, alguma coisa que eu devo aceitar com resignação, quando, na verdade, eu estou encarnada com o corpo, né? Eu estou encarnada numa vida que eu tenho um corpo, eu tenho regras para estar aqui, né? Evidentemente, quando eu estiver desencarnada do outro lado, eu vou ter outras regras e outro corpo, outras maneiras, né? De viver a vida lá, como eu tenho outras maneiras de viver a vida aqui. E às vezes você tem filho, criança que está com um pai violento, com uma série de situações, onde você tem que intervir, você tem que dar um basta. Eu não entendo como é que eu faço para separar uma coisa da outra coisa. Se você puder, eu agradeço. Tá, então vamos lá. Assim, quando a gente fala assim, de sofrimento, aqui a gente está falando do nosso sofrimento, do seu sofrimento, o meu sofrimento, o sofrimento da Lu, da Fátima, Elizabeth, Simone, enfim. São coisas individuais. Quando você fala de sofrimento do outro, o que você pode fazer pelo outro? É olhar
e não fazer nada, ou você pode olhar e fazer alguma coisa. Você tem que, primeiro de tudo, saber assim, o que é seu e o que é do outro. E se aquilo que é do outro, o que você pode fazer? A resignação, quando a gente fala, é sobre os nossos sofrimentos, a compreensão, a paciência dos nossos. Agora, e do outro? É você começar a se perguntar, o que eu posso fazer? É fazer de conta que não estou vendo? É fazer de conta que ele não está sofrendo? O que isso te traz? A vontade de fazer alguma coisa ou de não fazer nada? Eu posso só dar uma contribuição aqui? Por favor. Eu acho que levando em consideração a pergunta da Neuza, né? Eu acho que talvez ela quer dizer o seguinte, não ela presenciando, né, uma cena de violência ou alguma coisa assim. Eu imagino que ela deva estar questionando assim, por que as pessoas que passam por um sofrimento, uma violência, seja como ela citou, né, uma violência, abuso sexual, seja o que for. Tá. Mas eu vejo assim, eu acho que o sofrimento, ele não pode ser omisso, né? Você tá ali para viver aquela experiência, espiritualmente falando, mas ali é a sua oportunidade de fazer de uma forma melhor que talvez você não tenha conseguido no passado. Mas não você se omitir a isso porque você tem que passar por essa resignação, né? Mas você tem ali a oportunidade de fazer diferente, fazer melhor. Né? E se você se omitir, se você continuar escolher, né? Porque ali você está escolhendo, você escolher continuar numa situação como essa, você não aprendeu a lição ainda, né? E você vai. Quem que tá falando? A Pamela. Ai, Pamela, tá. Então, deixa eu só dar uma complementada. A Pamela terminar. Posso falar? Pera só um pouquinho, Lu. Só falar uma coisa. Nós já falamos. Se alguém está passando, pegar esse exemplo de um abuso sexual, ninguém é vítima. Nós não somos vítima. Merecemos passar por isso? Quais foram as nossas escolhas? Né? Fala, Lu. Então, a palavra resignação não quer dizer conformismo. Né? Então, ou seja, eu sou resignado, o que é a resignação? A resignação é você tomar consciência daquela situação e ir trabalhar para modificar. Em nenhum momento Jesus quer que a gente faça assim, não, olha, você mereceu isso porque você fez em outra vida, agora aguenta essa... Não é isso. Em nenhum momento é isso. O que Jesus quis dizer, no meu entendimento, é que eu entendi que eu estou passando por isso. Eu não fiz nada nessa vida que fez com que gerasse essa situação. Então, ou seja, no caso de abuso, vamos continuar nesse exemplo. Então, eu estou sendo abusada, mas eu não fiz nada nessa vida que me gerou esse abuso. Então, eu vou ser resignada? Não. Então, eu vou continuar sofrendo abuso? Não. Eu vou abrir a boca e vou lutar contra isso. É isso que eu posso fazer. Então, ou seja, isso em determinada situação. Se você está em outra situação, em nenhum momento Jesus quer que a gente seja... que fique parado, estacionado, sem uma passivo. Ação. Porque se você não toma uma ação, você não evolui. Você sofre, e o que você está fazendo com aquele sofrimento? Você tem que melhorar. Então, em todas as situações, existe sempre o objetivo que você consegue superar. Às vezes, a superação, às vezes a solução do problema não está amanhã, está depois de amanhã, está daqui a 10 anos. Vamos pegar aquele caso lá daquela menina que foi estuprada pelo tio, não sei quanto tempo, ficou quantos anos, mas ela conseguiu sair disso. Demorou, um sofrimento imenso, mas teve a solução. A solução apareceu.
Então, ou seja, ela fez alguma coisa, de repente ela ajudou, teve a família espiritual também que foi encaminhando para a solução. Então, a resignação não é conformismo. A resignação é uma aceitação da situação e vamos levantar as mangas para poder trabalhar para sair dessa. Pelo menos é a minha compreensão. E também quando a gente começou a falar a respeito disso, né, desses sofrimentos, tudo, a gente também trouxe uma mensagem de Jesus, né? Tem de bom ânimo, não desista, lute, vá atrás, coragem, né? É isso que ele está nos dizendo, né? E quando a gente fala de resignação, é isso que a Lu acabou de falar, a Pamela também trouxe. Não é ficar parado, né? E é eu que estou sofrendo, o que eu posso fazer? Aonde eu vou buscar ajuda? É ir atrás. Mas, às vezes, a pessoa não tem, como a Lu trouxe exemplo, não tem a condição naquele momento de pensar diferente. Ela sofre por tanto tempo, até que daqui a pouco ela acorda, desperta. Não, eu vou atrás, eu vou ter a coragem, eu tenho a boa vontade de me melhorar. A gente já falou que a gente só consegue evitar esses sofrimentos, essas situações, se a gente trabalhar, se a gente se aprimorar. É um trabalho individual. Não sei se ajudou. Eu posso também falar um pouquinho? Pode. Eu acho assim, a gente não pode confundir exatamente isso, resignação com omissão. Né? Isso. Uhum. Eu acho que a resignação é o fato de você está passando por um problema de saúde e isso vai te trazer um aprendizado, vai te trazer uma resignação, ok, mas você tem que buscar a cura, você tem que buscar o tratamento, você tem que buscar a sua melhora. Não é o conformismo, eu estou passando por isso porque eu devo, ou na vida passada, ou nesta vida, e eu preciso passar por isso, é a minha penalidade, não é isso, né? E no aspecto também das questões emocionais, se eu estou sofrendo um abuso. Então, assim, resignação não podemos confundir com omissão, quer dizer, você vai buscar a sua saúde mental, a sua saúde do corpo, você vai buscar uma vida melhor, mas a resignação é o seu aprendizado por passar todas essas situações, é isso que eu defendo. Isso. Inclusive, na aula passada, quando a Lu falou sobre as reencarnações, né? O que são essas reencarnações? Se eu já venho com um histórico de sofrimento, de abuso, tudo, e estou tendo a oportunidade de reencarnar e continuo nessa mesma situação e não faço nada, olha, a gente falou séculos e séculos e séculos reencarnando e não vou fazer nada. Não aprendeu nada, né? Não aprendeu nada. Então, a gente poderia até falar assim, então para que reencarnar, né? Se não está aproveitando as oportunidades. Não, mas não é isso. E é aquilo que a gente está tentando mostrar, né? Deus nos dá a oportunidade, Jesus nos traz os ensinamentos para que a gente consiga aprender e evoluir, né? Não vamos em nenhum momento parar. A gente tem que ter a coragem para enfrentar todas as nossas situações, né? Como ele falou para nós, tem bom ânimo, vai em frente. Eu venci, por que a gente não vai conseguir vencer? Olha, que é mais sofrimento que ele teve, né? Então, isso que a gente tem aqui não é nada, né? Perto do sofrimento que ele passou, né? Esse é o meu entendimento. Não sei se a Neuza ficou satisfeita com as nossas deliberações aqui, Neuza. Maria Helena, eu acho que eu tenho que refletir mais um pouco no que você disse e no que as outras pessoas disseram, e eu prometo que eu faço isso, tá bom? Mas obrigada, de qualquer forma. Tá, olha, o que é importante é assim, aqui ninguém é dono da verdade. O que é importante é assim, eu estou escutando isso, como é que eu estou entendendo isso e o que isso, como é que eu estou sentindo isso,
entendeu? Então, esse é um processo, né, dentro da doutrina espírita, né? Eu tenho essas dúvidas, estou ouvindo isso, mas bate bem isso? Eu consigo ouvir isso bem? Se não consigo, peraí, eu vou atrás, vou ouvir, depois eu vou refletir. Olha, eu ouvi isso, mas eu penso dessa forma, né? Vou atrás, porque a doutrina é isso que faz com a gente, faz com que a gente vá atrás, pesquisa, né? Eu li isso, mas ali está falando disso. Então, você percebe? É assim mesmo que funciona. É trazendo dúvidas, não é aceitando tudo que está ouvindo. É dúvidas que eu tenho. Opa, peraí, vou refletir e vou buscar. Entendeu? É realmente. E também, assim, compartilhando, né? As pessoas estão falando, vão acrescentando Isso, e a gente isso. vai É bem modificando isso um pouco o mesmo. ponto de vista. É que a vitimização, ela é muito negativa, porque a pessoa congela a pessoa, né? A pessoa fica numa Isso. situação de vítima e não faz, e Não fica faz lá nada. esperando que as pessoas venham dizer, coitadinha, né? Então, Isso. E é nesse mais sentido, fácil também, é mais cômodo, é, né? Você se É. vitimizar. eu nem sei se é cômodo, porque eu acho tão desagradável essa situação que eu, né, fico Aí é que esperando, igual um tá, Neuza. cachorrinho, alguém passar a mão É. assim na cabeça dela. Isso, Mas aí é que você, tá, é você, não é o outro. Você pensa é, assim, mas, o outro não pensa. mas numa relação, quando você se percebe vítima, porque você está sendo abusada, não essa vitimização, mas você Sim. percebe É que uma aquilo, vítima real. que você é uma vítima real, que você tem que Uhum, reagir, que você não pode aceitar aquilo só porque o cara é patrão, porque o cara é homem, porque o cara, uhum, enfim, porque ele, uhum, entendeu? Então, uhum. eu vou pensar em tudo isso e com certeza vou estar com uma outra ideia numa próxima vez. Mas Legal, obrigada, viu, legal. Mas é companheira? isso mesmo, isso que é importante. É ouvir, é ler. Opa, peraí, o que isso está causando em mim, né? Que sentimento é esse? O que me traz isso? É bem isso mesmo, as dúvidas. Isso é muito importante, tá? Podemos seguir, gente? Então, vamos lá. Vamos falar sobre retorno à vida corporal, né? Estou lá na espiritualidade, aí eu vou voltar Olha o aqui som, para a vida gente. terrena. Avisa só para desligar o som. Isso, desliga o som aí, gente. Então, vamos lá. Retorno à vida corporal. Em que momento a alma, o espírito, se une ao corpo? Está lá no livro dos Espíritos, Kardec, curioso, né, perguntou isso para eles. E eles responderam que a união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Concebeu, já está completa? Não, a partir do nascimento. O espírito se liga ao corpo determinado por um laço fluídico. A gente acho que vai falar sobre isso, né, Lu, mais para frente, né? Sim. O laço fluídico, né? E a criança vem à luz e o grito que escapa de seus lábios anuncia que ela entrou para o número dos vivos e dos servos de Deus. Então, na concepção, é o momento que inicia a união do espírito ao corpo, determinado, onde ele vai progredir. E aí ele continua perguntando: o que acontece ao espírito se o corpo que ele escolher morrer antes de nascer? Ele escolhe outro, assim. E qual a causa dessas mortes prematuras? A imperfeição da matéria, né? No momento do nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades? Não, ela se desenvolve gradualmente com os órgãos. Está numa nova existência,
as ideias lhe voltam pouco a pouco. O que significa isso, né? Aqui, quando Kardec perguntou, assim, nasceu e aí o espírito já manifesta todos os seus atributos, todos os seus dons. Não. Ele está num processo também diferente. Ele está iniciando, apesar de todos os dons adquiridos em todas as vidas anteriores, ele vai começar novamente. Ele, de acordo com o desenvolvimento dos órgãos do corpo, ele também começa a se manifestar. As ideias vão voltando e as faculdades dele vão começando a aparecer. Como indica a ciência, crianças que desde o ventre da mãe não têm a possibilidade de viver, e por que isso acontece? Aí eles respondem, é frequente, e Deus permite como prova, seja para os pais ou para o espírito que vai encarnar. Ele vem, aí nasce e não vive. Por que isso acontece? Não fica aqui. Porque é uma prova que pode ser para os pais, que precisam passar por esse momento, ou para o próprio espírito, que tem esse momento para uma depuração. Continuando, há crianças natimortas que não foram destinadas à encarnação de um espírito. Esses pontinhos aqui é que tem mais palavras, mas eu peguei a ideia principal. Quando acontece isso, crianças natimortas, é somente pelos pais que ela nasce, não é nem pelo espírito. O espírito veio, não viveu, morreu, só para os pais. Os pais precisavam passar por aquilo. Aí ele fala sobre o aborto. O aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção? Sim, eles respondem, transgride a lei de Deus. Isso é impedir a alma de passar pelas provas. Quando o aborto acontece, o espírito, eu não vou lembrar agora os livros, mas tem situações onde casos de mulheres que tiveram assim 3, 4 abortos que ela provocou, o sofrimento desse espírito é muito grande, porque ele tem a necessidade de reencarnar e passar por essas provas que são necessidades dele, para poder progredir, evoluir, e quando o aborto acontece, ele sofre muito, né? E às vezes, né, Lu, passa a ser um obsessor dessa mãe, né? Que não o aceitou. Sim, porque já teve um combinado no plano Combinado. espiritual. Isso. E aí não se conclui o processo evolutivo, né? Encarnatório. Isso. E aqui, no caso em que a vida da mãe estaria em perigo pelo nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? É preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar o que existe. Pegando até esse exemplo que a Lu trouxe daquela criança lá que engravidou, abusada tanto tempo lá pelo tio, né? Aí teve tanta polêmica, né? Tira, faz aborto, não faz, uns a favor, outros contra, né? E aí a espiritualidade nos diz assim, que se a mãe estiver em perigo pelo nascimento da criança, é melhor que a criança se vá e fique a mãe. Essa é a visão da doutrina espírita. E aí a gente fazendo um contraponto em relação à resignação, né, que foi a avaliação que a reflexão que a gente estava fazendo anteriormente, de repente essa gravidez que aconteceu com essa menina aconteceu para poder livrar ela dessa situação de abuso. Então, ou seja, o espírito veio, né? Ou seja, ela estava numa situação tão comprometida que, de repente, essa gravidez surgiu para poder libertar ela desse abuso.
porque a espiritualidade não nos abandona nunca. Imagina se ela não engravidasse. Sim, quanto tempo Provavelmente, ela ia talvez continuar? continuar nessa situação, né? Quem sabe, né? Quem sabe? Aí, o espírito, ao se unir ao corpo, identifica-se com a matéria? Aí ele responde: a matéria é o envoltório do espírito que conserva os atributos de natureza espiritual. Quando a gente falou, né, que o espírito, ele vem, retorna à vida corporal, ele tem todos os dons, os atributos, né, traz tudo isso, né? Mas ele vem para um corpo de bebê, né? Imagina se ele, nesse corpo de bebê, ele trouxesse, aflorasse todos os atributos dele, todos os dons, né? Ia ser meio que uma aberração, né? Aos nossos olhos. E qual é o objetivo da providência ao criar seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Eles dizem que são os espíritos em punição e que eles sofrem com o constrangimento e pela impossibilidade de se manifestar através de órgãos não desenvolvidos ou defeituosos. Então, eles vêm dessa forma para passar por essa expiação, por essa prova, né? Para passar por esse sofrimento, vamos dizer assim, né? Mas sempre com uma oportunidade de desenvolver, de se depurar, né? Por isso que vem dessa forma. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto de um adulto? É um espírito adulto, né? Pode mesmo ser mais se ele mais progrediu, age de acordo com o instrumento de que se serve. Não existe criança, né, Lu, na espiritualidade. Né? Uma coisa que a gente vem estudando, né, há vários meses aí, né? Não existe espírito criança. Criança abandonada na espiritualidade, né? Então, quando reencarna, é o espírito adulto, vamos dizer assim, né? E ele se transforma, a gente vai ver mais para frente, eu vou passar para vocês, ele se transforma num ser pequeno, mas o espírito é o mesmo, né? Materialmente, né? Existe uma transformação de perispírito dele, aonde ele se torna uma criança, mas o espírito é o mesmo, não muda. E quando a criança desencarna, ela é amparada espiritualidade, porque como ela desencarnou criança, ela continua criança na espiritualidade até passar por todo o processo diferente daquele adulto, né? Então, ou seja, quando a criança desencarna, ela é logo amparada, ela não vai para o umbral, ela é amparada. Não, amparada na espiritualidade. Então, vamos lá. E aí, para encerrar a questão da infância, né? Aqui, no Livro dos Espíritos, a espiritualidade diz assim, que os primeiros gritos de uma criança são necessários, pois provocam o interesse e cuidados da mãe. Porque quando a criança é bebê, ela não fala. Então, é através dos gritos, dos sussurros, que a mãe sabe o que tem que fazer para cuidar desse bebê. E Deus as envia com aparência de inocência, né? Independente se ela vai ter más tendências, não, é aparência de inocência. E isso não é somente para elas, crianças, é sobretudo por seus pais. E que a infância tem utilidade para os espíritos que ingressam na vida corpórea para progredirem. E essa debilidade, fragilidade de ser infantil, dos primeiros anos, torna esses espíritos bem flexíveis e acessíveis aos conselhos daqueles que devem fazê-los progredir, no caso, os pais, né?
E é então que se pode reformar o seu caráter e reprimir suas más tendências. O que está acontecendo? Ele recebendo essas orientações, esses conselhos, ele começa a evoluir, a se depurar. E esse é o dever que Deus confiou aos pais. Missão sagrada pela qual terão que responder. Como é que eles deram esse conselho, essa orientação para essa criança? E é assim que a infância é não somente útil, necessária, indispensável, mas ainda a consequência natural das leis que Deus estabeleceu e regem o universo. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 384 e 385. Então, agora a gente vai falar um pouquinho dessa retorno à vida corpórea, pegando esse livro, não sei se alguém já teve a oportunidade de ler, Missionários da Luz. A gente vai se atentar para 3 capítulos, né? Vamos começar pelo capítulo 12, falar bem, não vamos assim nos aprofundar, mas só comentar para vocês poderem entender a sequência depois. No capítulo 12 desse livro, eles falam sobre a preparação da experiência de uma reencarnação. É um espírito, o nome dele é Segismundo, e esse espírito, numa encarnação anterior, não sei precisar quanto tempo anteriormente, ele, junto com Adelino e Raquel, que a gente vai mostrar aí para vocês, ele se encantou pela Raquel. E aí ele fez um duelo com o Adelino e acabou matando o Adelino. O Adelino morreu, a Raquel aí foi para um prostíbulo, ficou numa vida desregrada e acabou falecendo, e o Segismundo também. Só que o Segismundo, ele foi com aquele sentimento de remorso e que gostaria de ser perdoado. E na espiritualidade, Segismundo, ele, como a Lu trouxe na aula anterior, né, todo mundo é amparado, mesmo estando lá nas regiões inferiores, ele foi amparado, e com esse amparo, ele evoluiu e começou a trabalhar, foi para um plano melhor e começou a trabalhar, auxiliando a todos os outros espíritos que, por qualquer razão, estavam necessitados. Então, ele foi um trabalhador. E com esse trabalho dele, ele foi tendo um certo merecimento. E nessa mesma ocasião, o Adelino e a Raquel reencarnaram, e nessa reencarnação... Oi. Você quer que eu vá passando o slide? Ainda não. Ainda não. Tá. E nessa reencarnação, E nessa reencarnação do Adelino e Raquel, eles acabaram se encontrando e formaram uma família. Então, eles voltaram para a vida terrena, Segismundo ficou no plano espiritual, sempre com o anseio de ser perdoado, principalmente pelo Adelino, né? E pela Raquel. Então, agora podemos passar, Lu. Não, espera só um pouquinho ainda. E aí, o que aconteceu? Eu me adiantei. Teve toda uma preparação para essa reencarnação. E nesse capítulo 12, quem for ler, vai ver que é uma coisa assim, é um laboratório. Tudo lá é planejado, até as questões de cromossomos, enfim, tudo é planejado, e isso foi feito especificamente nessa situação do Segismundo. E aí foi feito o planejamento, e aí sim ele vai reencarnar. Aí vamos, Lu. O André Luiz e o instrutor, orientador dele, o Alexandre, que vão auxiliar nessa reencarnação. O André Luiz, pelo interesse de um grande aprendizado, e o Alexandre, que é o orientador dele, vai auxiliar, por ser um espírito de uma elevação, vai auxiliar nessa reencarnação. Então, eles vão até a casa de Adelino e Raquel, e lá já está um espírito, outro espírito elevado, que é o Herculano.
E esse Herculano é o mentor, vamos dizer assim, do Segismundo. Ele é que intercedeu em favor do Segismundo para reencarnar com o Adelino e a Raquel. Então, o Herculano trouxe o Segismundo para a casa do Adelino e da Raquel e está aguardando o André Luiz e o Alexandre. Eles adentram, né, dentro da casa e lá já está o Segismundo, né? E ele se encontrava visivelmente abatido. E o casal Adelino e Raquel tomava a refeição da tarde e já tinha um filho primogênito. E o ambiente não estava bom. O Alexandre, o André Luiz e o Herculano se aproximam da mesa e percebem que Adelino, né, que é o pai, está aflito e de pouca conversa com a esposa. A esposa conversava com ele e ele muito mal respondia. E o pensamento dele, as vibrações dele, estava envenenado e destruía a substância de hereditariedade, né? A convivência lá familiar. O que o Alexandre faz? Ele dá um passe magnético no pequeno Joãozinho para despertar no menino o interesse, começar a ouvir o que os pais estão conversando, e aí ele, com as suas perguntas, né, pueris, conseguir desfazer aquele mal-estar, e aí melhorar a atitude, principalmente do Adelino e o clima de relacionamento do casal. E aí o pai ouve as perguntas do filho e se comove com essa atitude do filho, né? E aí o diálogo, ele começa a prestar mais atenção no diálogo, que era um diálogo amoroso da esposa, né? E isso mexe com ele. E aí ele se despede com delicadeza, que não é habitual dele, né? E aí ele promete voltar à noite mais cedo para fazer oração juntos ao deitar, porque o menino, quando ele vai sair, o menino pede para ele voltar mais cedo para fazer oração junto com ele. E aí, antes de dormir, conforme prometido, o casal segue, né, com grande atenção e fazem a oração dominical proferida, com emotividade infantil, porque é o menino que está fazendo e os pais escutam. E o clima de preparação para a aproximação do Segismundo com Adelino começa a melhorar. E aí eles adormecem, Raquel e Adelino abandonam seus corpos físicos, né? A Raquel vai ao encontro da avó materna, que está ali próxima, enquanto Adelino começa a vaguear no quarto, angustiado e espantado. Por quê? O Adelino, há um determinado tempo, já vinha sofrendo sonhos e pesadelos com o Segismundo. Então, ele não quer saber, né? Ele via nos seus sonhos o Segismundo e ele não queria se aproximar dele. E aí, nesse momento também, nesse determinado momento, ele vê novamente o Segismundo e se apavora. Mas aí o Alexandre, o orientador do André Luiz, está lá e interfere, lançando os raios magnéticos tranquilizadores sobre ele. E ele se tranquiliza e Alexandre consegue convencer a Adelino de que Segismundo não vai lhe fazer mais mal nenhum e nem é esse o seu desejo, e que está ali em busca do seu perdão e de um acolhimento paternal. Olha o trabalho da espiritualidade. Aí Adelino fica comovido com as explicações de Alexandre e aceita o pedido de perdão de Segismundo, seu algoz em vida pretérita, né, no passado, dissipando nesse momento as pesadas nuvens de ódio que enodoava seu perispírito e escondia sua condição de espírito elevado e nobre. Então Adelino já tinha uma certa nobreza de espírito, né? Mas isso não aparecia por causa dos pensamentos de ódio que ele mantinha.
Com isso, Alexandre, Herculano e André Luiz e Segismundo, né, eles ficam satisfeitos com esse trabalho que realizaram nessa noite e deixam a casa de Adelina e Raquel para retornar na semana seguinte para iniciar o serviço de reencarnação. Aí eles voltam no tempo determinado. André Luiz e Alexandre chegam à casa de Adelina e Raquel na véspera da ligação do espírito Segismundo com a matéria orgânica. Lá encontraram já Herculano e Segismundo em companhia de espíritos construtores que iam cooperar na sua formação fetal. Esses espíritos construtores, no capítulo 12, quando a gente falou da preparação para essa experiência reencarnatória, são esses espíritos que ajudaram em todo esse planejamento para essa reencarnação. Por isso que eles estão aí para auxiliar, né? E vão ajudar na transformação fetal do Sigismundo. O ambiente familiar continuava cercado de afeição, depois daquele momento anterior, onde os pensamentos do Adelino se renovaram, então estava assim tudo com muito carinho, muito amor entre eles. E Alexandre examina os mapas cromossômicos planejados de Adelino, tudo isso feito pelos espíritos construtores na preparação anterior. Só que o Segismundo, na iminência da reencarnação, ele fica abatido, sente-se fraco e incapacitado, mas o receio maior dele era a ideia de ter novos fracassos no retorno à carne, né? E se ele viesse e cometesse atos violentos novamente? E se ele não conseguisse se depurar, evoluir? Se ele não conseguisse ser uma pessoa melhor, né, como encarnado? Mas com o incentivo dos amigos, ele se sentia mais confortado, principalmente ante a promessa deles de que a colaboração continuaria mesmo após encarnado. Ele estaria sendo protegido por um determinado tempo. E antes de iniciar o processo de reencarnação, Segismundo, de olhar triste e vagueante, aguardava aflito em uma pequena câmara de repouso em seu futuro lar, o momento crucial de sua redução perispiritual. Gente, eles estão todos lá na casa de Adelina e Raquel. Tá? Então, olha, a espiritualidade construiu essa câmara, tudo isso a espiritualidade planejou e fez lá na casa do Adelino e da Raquel. Os espíritos construtores iniciam o processo de magnetização do corpo perispiritual de Sigismundo. Durante esse processo, à medida que sua forma perispiritual era reduzida, ele ia perdendo a lucidez e parecia cada vez menos consciente. Então, através desses passes de magnetização, a redução perispiritual aconteceu. Eles pegam o bebê depois da redução e Alexandre o leva para fora e entrega para a avó materna de Raquel, né? O espírito, né, da avó materna de Raquel, para que ela seja portadora da entrega de Sigismundo para sua neta. E aí estão todos lá os espíritos, principalmente aqueles que foram muito auxiliados por Sigismundo, né? Foram lá participar desse momento sublime da entrega de Sigismundo à sua futura mãe, sob o olhar vigilante de Adelino. E o aposento conjugal estava cheio de flores, de luz, com o propósito de adornar os caminhos do recomeço do Sigismundo. Ele foi agraciado
por toda a espiritualidade amiga, por todos os amigos que ele construiu. Após a prece de Alexandre e sob os influxos de energias sublimes de espíritos superiores, olha essa luz descendo sobre a mãe e o bebê, né? Raquel recebe o espírito de Segismundo dos braços de sua avó materna. Adelino se aproxima da esposa e lhe abraça ternamente. Segismundo, em sua forma infantil, ligava-se fortemente a Raquel, tornando-se alma de sua alma, e logo seria carne de sua carne. Então, o primeiro contato foi o contato espiritual, né? Alma a alma. Uma sublimidade. Naquela noite, após a união genésica de Adelino e Raquel, Alexandre analisa a corrida dos espermatozoides em direção ao óvulo e, após verificar as disposições cromossômicas dos milhões de espermatozoides, Alexandre, com seu potencial magnético, sintoniza aquele mais apto para a organização do corpo planejado de Segismundo. Então, o trabalho da espiritualidade muito grande. Só, Lu, um pouquinho. Eu lembrei da nossa médica Rosângela, né, que estudava com a gente. Quando lemos esses livros, o encanto dela de descobrir todo esse trabalho, né, dentro da medicina, né, na espiritualidade. O espermatozoide magnetizado, ao dispor de energia adicional sobre os demais, chega primeiro ao alvo, rompe a cutícula e penetra no óvulo, gastando pouco mais de 4 minutos para alcançar seu núcleo. E sob o influxo magnético dos construtores espirituais, a forma reduzida de Segismundo é ajustada ao útero materno, terminando assim a operação de ligação do processo reencarnatório. Em nenhum momento a espiritualidade deixou, né, foi lá, fez, em todos os momentos eles estavam presentes e sempre magnetizando, para que tudo continuasse como foi o planejamento deles. E assim, com essa incorporação, né, do Segismundo ao ventre da mãe, né, André Luiz e o orientador Alexandre deixam a cidade e volitam em direção à colônia espiritual do nosso lar, onde vivem. E acabou o conto do Segismundo. E aí? O que vocês dizem? Dúvidas? Eu tenho uma dúvida, mas é referente à matéria passada, né? Não da história. Referente à escolha da aparência física, né, do corpo. É feita por nós quando vamos encarnar? Isso, o espírito escolhe o corpo. Né? Entendi. Se ele é um espírito, vamos dizer assim, teimoso, não quer reencarnar, ele é compulsório. Aí vai, aí é nesse corpo. Isso, entendi. Tá? Entendi, obrigada. Mas geralmente ele escolhe. Ah, tá certo. Obrigada. Nada. Que mais? Maria Helena, é assim, tudo isso que o plano da espiritualidade faz tem uma lei correspondente aqui material, quer dizer, da medicina, do cromossoma, do pai, do DNA do pai, da mãe, tudo isso. Se o médico for estudar, ele acha que tudo tem a ver com as leis da medicina. Sim. E o espiritual tem a ver com as leis espirituais, vamos dizer. Sim, só que você viu, a gente não se aprofundou. Eles falam nos cromossomos, então lá foi planejado os tipos de cromossomos que o Segismundo deveria ter. Foi tudo estudado. É um laboratório.
Eles fazem até desenho de como vai ser esse corpo. Tudo é planejado, tudo é antevisto, tudo é pensado. Só Mas que... tudo de acordo com o DNA do pai e da mãe, né? Vamos dizer. Sim, claro. Eles têm uma inteligência muito grande, que a nossa medicina aqui, se a gente não conseguiu ainda atingir o que eles fazem lá. Não conseguiu ainda atingir. Você pode ver que quando, falando especificamente da medicina, descobre alguma coisa, nossa! E aí a gente vai buscar nos livros que são sérios, isso já foi dito, já foi falado, já foi pensado anteriormente, entendeu? Não Ok? tem mais nada. É sensacional, né? É sensacional essa estrutura e todo esse É envolvimento. maravilhoso. É incrível. É incrível. É incrível. É. Né? E só para concluir esse caso, no livro lá, eles ainda falam que quando a gente fala da proteção, a mãe ficou sendo protegida durante a gestação inteira pelo mentor lá dele. E quando ele nasce, ele ainda fica, acho que 7 anos, se não me engano, 7 anos, sendo protegido de perto por esse mentor. Né? Por quê? Porque ele era de merecimento dele, entendeu? Só dá vontade da gente saber o final da história, né? Como é que foi a vida dele. Olha, agora vocês vão ter que pegar o livro, Missionários da Luz. Ele é maravilhoso. Tá bom, gente? Podemos continuar? Sim. Sim. Eu não sei se vai dar para terminar. Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho do esquecimento do passado. E a gente viu isso nessa história, né? Quando o Segismundo estava lá, eles começaram a fazer a redução perispiritual dele, quando eles começaram com magnetizar, ele já foi perdendo a consciência, né? Então, quando ele volta, ele reencarna, tudo aquilo que ele passou, ele não vai lembrar, né? Então, olha o que eles dizem. Não te maravilhes de eu te dizer que vos importa nascer de novo. O Espírito sopra de onde quer e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem nem para onde ele vai. É Jesus, está em João, capítulo 3, versículo 1 a 12. E aí, por que o Espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? O homem não pode nem deve saber de tudo. Isso está aí no Evangelho. A gente ainda não tem uma estrutura para saber de tudo. E essas lembranças, o que queriam trazer para a gente? Graves inconvenientes. Né? Imagina, eu reencarno e lembro que eu fui um rei, né? Que eu fui um pobre. Né? Imagina, como é que eu iria conseguir viver com isso, né? Eu iria exaltar meu orgulho, ou eu iria ficar exageradamente humilde, né? Isso traria problemas muito sérios nas nossas relações sociais, né? Mas não seria agradável se eu fosse reconhecido, se eu me reconhecesse, por exemplo, um amigo, né? A gente viveu lá e aí vamos nos reconhecer? Nem sempre. Isso não é importante, né? Isso traria inconvenientes. Vai que eu estou aqui, encarnei e lembro, e aí encontro um que também encarnou e a gente se lembra, eu fui um criminoso com essa pessoa, né? Imagina os sentimentos que a gente iria ter, né? Mas, após o nosso desencarne, a gente vai se reconhecer e aí a gente vai saber que estivemos juntos em algum tempo. O espírito muitas vezes... Oi. Eu estou pensando assim do que você falou agora há pouco. O perispírito vai sendo trabalhado
para diminuir, para entrar na barriga da Isso, grávida. isso, Então, na verdade, o perispírito tem forma, porque ele precisa se adaptar ao corpo. Mas o espírito, ele não é adulto, não é criança, ele não tem forma, porque o que tem Não, forma é o perispírito. não. Então, o que é o espírito, na verdade? O espírito é uma centelha. É uma Ele dá a luz? forma, isso, ele dá a forma para ele, por exemplo, eu vou falar um pouquinho assim, num trabalho espírita, para esse espírito se materializar, ele tem que se transformar, e é um sofrimento muito grande para ele, porque ele tem que abaixar todo esse dom dele, todo essa luz que ele tem, porque se ele vier de luz, quem é que consegue olhar para ele? Nós não temos essa capacidade. Então, ele, para se materializar, esses espíritos superiores, né? Ele vai se transformando, ele tem um sofrimento muito grande para se transformar e se materializar com uma forma como a nossa. Entendeu? Quer dizer, na verdade, o espírito não tem corpo, porque o corpo é o perispírito. Então, o espírito seria difícil da gente entender, né? Como você diz, falta alguma coisa para a gente. Ele seria, vamos supor, se ele for adiantado, ele é uma sensação boa, se ele ou uma energia que não é elétrica, não é eletromagnética, é uma energia que a gente ainda não tem um nome, possivelmente. Porque ele não é energia elétrica, né? Na definição do espiritismo, o que é o espírito? Segundo a doutrina espírita, o espírito... Lu falou isso na primeira aula. É o princípio inteligente do universo. É o princípio então, inteligente. Você percebe? Quando encarnado, é vestido de corpo, né? E que se chama alma. Alma. E é chamado alma. Nessa situação, alma e espírito são as mesmas coisas. Mesmas coisas. A reencarnação, segundo o espiritismo, é o processo de autoaperfeiçoamento porque passam todos os espíritos. Então, o espírito é o princípio inteligente. Então, na verdade, ele vai precisar de um corpo enquanto encarnado. Enquanto ele precisa evoluir, ele precisa de um corpo. De acordo com os vários planetas, né? Da pluralidade dos planetas, das nossas existências. Então, ele é o princípio inteligente. Então, a gente, na verdade, muitas vezes a gente quer dar uma forma, né? A gente quer uma coisa forma para conseguir ver esse espírito. E não existe. Não existe. Imagina, Neuza. A gente quer ter uma concepção dele, mas não tem, né? Não tem. Imagina, ele é a força do universo. Como é que eu coloquei uma foto no nosso grupo, só para ilustrar um pouquinho, uma foto legal, depois quem tiver curiosidade. Legal. Então vamos encerrar aqui, vamos continuar. E Deus nos deu, na justa medida, o que nos é necessário e suficiente. O que Ele nos deu? A voz da nossa consciência e os nossos instintos. Esse esquecimento só ocorre durante a vida corporal. Quando voltamos para o plano espiritual, o espírito recupera toda a lembrança do passado. E aí, gente? Mais perguntas? Oxe, Lu, já até passamos já. Um pouquinho, mas não faz mal. Não faz mal. Pergunta, gente? Não, tá tranquilo. Tranquilo? Tá. Então vamos encerrar assim com uma mensagem do Chico, pelo espírito de Emmanuel para nós. Ele fala assim: não lastimas as dificuldades que nos ensinam a viver. Ninguém aprende sem lições. Quem suporta os próprios reveses com serenidade, coragem, entesoura resistência. Recorda, obstáculos e provações são medidas para a avaliação de nossa fé em Deus e em nós mesmos. Está no livro Ação e Caminho, Medidas da Alma, de Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel.
E encerramos com paz e luz a todos. E pedindo mil desculpas pela falha técnica. Faz parte, mas deu certo, amiga, deu certo, deu tudo certo. Ah, nossa, foi terrível hoje. Não, mas foi, Terrível. deu Foi bem. não, tá bom. Acontece. Mas alguém quer fazer alguma pergunta, fazer algum comentário? Eu queria só fazer um comentário, né? Imaginem só realmente o sofrimento de Jesus, um espírito de tanta luz, ter que ter se rebaixado tanto, né? É impressionante, né? Você sabe que tem uma passagem do livro, me veio agora, há 2000 anos atrás, não sei se alguém já leu, do encontro do Emmanuel, que no caso era o senador romano, lá o Públio, quando encontra Jesus. Ele não consegue olhar para Jesus, ele se ajoelha e chora. Que interessante. De tanta força que ele tinha. Então, Jesus que foi Jesus que foi o espírito mais puro que reencarnou na Terra, tem isso, mas todos os espíritos que estão no plano espiritual, que tem mais luz, que precisam vir no umbral, que é um plano um pouco mais inferior, onde estão os espíritos ainda meio perdidos, né? E não conseguiram, eles também têm que rebaixar as vibrações deles para conseguir poder ajudar. Então, eles também têm um certo sofrimento para conseguir vir poder ajudar a conseguir fazer com que esses espíritos que ainda não estão enxergando a ajuda que está perto consigam enxergar. Então, todos eles se rebaixam um pouco nas suas vibrações para poder ajudar. Então, isso acontece com frequência. Né? Vamos encerrá-lo? Vamos lá. Então, vamos fazer a oração, você faz aí a prece final. Faço. Então, vamos lá. Vamos desligar nossos microfones. E vamos agradecer a Deus e a Jesus por mais essa tarde de aprendizado. Agradecer por todos os ensinamentos, as bênçãos, e pedindo permissão para vibrar por todos nós, pelos nossos planetas, por todo nós seres humanos, nas nossas imperfeições, que sejamos sempre agraciados pelo seu amor. Pedimos que esses nossos sofrimentos a gente consiga ter uma compreensão melhor e que a gente possa caminhar nos seus ensinamentos, nas leis de Deus e principalmente na sua seara, Jesus. Agradecemos imensamente por mais essa tarde e sabemos que a sua presença estava aqui conosco. Que assim seja, hoje e sempre. Graças a Deus e a Jesus, e que vocês todos tenham uma